Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Hoje encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 6 e o versículo de número 12. Assim está escrito: E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Aqui nós temos um ensinamento prático de Jesus, quando numa determinada ocasião ele estava reunido junto da outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e uma grande multidão seguiu a Jesus e se reuniu ali com ele. E ele então começou a ensinar aquelas pessoas. E o ensinamento de Jesus não era algo cronometrado. Ou seja, Jesus não trabalhava movido pelo relógio. O estudo hoje vai ser 40 minutos, o estudo hoje vai ser 1 hora. Não. Jesus tinha hora para começar. Mas o estudo, o ensinamento de Jesus era um ensinamento intensivo e chegou a tempo que ele observou que já fazia um bom tempo que a multidão estava ali, em pé, ouvindo-o. E ele logo percebeu que chegaria a noite e aquelas pessoas precisavam se alimentar. Então, Jesus sempre foi previdente nesta parte. Ele não olhava só para si, ele olhava em volta também qual era a necessidade das pessoas, como é que elas estavam, se elas estavam bem ou não, se elas estavam com fome ou não, cansada ou não. Jesus sempre olhou em todos os pontos e aspectos da vida das pessoas, no intuito de que ele estava ali para ajudar, para socorrer, para ensinar. E, dado este momento, uma grande multidão se juntou a Jesus, e no versículo 5 está escrito assim: Então Jesus, levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Eles estavam num lugar que não tinha facilidade de conseguir muitos pães para aquelas pessoas. Mas ele dizia isso para experimentar. Veja o ensino de Jesus. Ele estava perguntando a Filipe, para que Filipe desse uma resposta, qual era o entendimento dele. Mas Jesus diz aqui que Jesus estava fazendo isto para o experimentar, porque Jesus sabia o que fazer e a hora de fazer. Jesus nunca se atrasou nem se adiantou. Jesus sempre trabalhou na hora certa. Bem, quando ele pergunta isto a Filipe, Filipe então diz: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um tome um pouco. 200 dinheiros era, na verdade, um dinheiro, era o dia de um trabalhador. 200 dinheiro, 200 dias. Mas o número de pessoas que estava ali era muito maior. E então, Filipe já entendeu que 200 dinheiro não dava para fazer muita coisa, dado a multidão que estava ali reunidas. E um dos discípulos, André, que era o irmão de Simão Pedro, eles ouviram Jesus falando aquilo, e André era alguém prático. Ele ouvia as coisas e procurava encontrar uma solução. Porque tem pessoas que ouvem as coisas e fica passível, faz de conta que não está ouvindo nada, não se preocupa com nada, não está nem aí para a necessidade das outras pessoas. Mas quando André ouviu Jesus falando com Filipe, como fazer para alimentar aquelas pessoas, logo André
se colocou em movimento e ele descobriu um rapaz que estava ali no meio daquela multidão, que tinha consigo 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ele tinha um lanche, um alimento que trouxe para ele no momento da fome. Estava lá no meio da multidão e André percebeu, certamente conversou com este rapaz e ele lhe revelou o que era que tinha. E o que fez André? André chega-se a Jesus e diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Então ele convenceu aquele rapaz a entregar para Jesus aquilo que ele tinha trago: 5 pães e 2 peixinhos. Que colocasse nas mãos de Jesus, Jesus certamente iria utilizar aquilo para benefício da multidão. Tudo o que nós tivermos, se colocar nas mãos de Jesus, está em boas mãos. Nas mãos de Jesus, o milagre acontece, a multiplicação acontece. As pessoas vão se saciar, não vão continuar famintas, porque elas terão alimento para comer. Então André levou este rapaz a Jesus. E quando disse isto a Jesus, Jesus não respondeu se dava ou se não dava para fazer alguma coisa. Ele pegou em suas mãos aquilo que lhe foi oferecido por aquele rapaz, por intermédio de André. Então Jesus ordenou às pessoas que estavam ali que eles fossem separados em grupos para se assentar. Então disse: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, em grupos de 50, em grupos de 100, sempre facilitando a entrada e a saída de um ou outro pelas laterais. Porque no momento de servir, se tivesse todos juntos, ficaria difícil para servir a todos. Mas assentando-se em grupos, foi a maneira organizacional de Jesus separar o povo para que todos fossem atendidos e não ficasse ninguém esperando, e que um não comesse demais e o outro ficasse com fome. As coisas de Jesus, elas são feitas de maneira ordeira. Ele sempre trabalhou neste sentido, de maneira ordeira. Então aqui ele mandou que se assentassem. E quando eles então se assentaram naquela relva, Jesus pegou então aqueles pães e aqueles peixes que lhe foram colocados nas mãos. Deus abençoe, irmão Edivaldo Pereira. Deus abençoe, pastor Edinaldo Lima. Então Jesus pegou aqueles pães e aqueles peixes na mão e diz-nos o seguinte: ele deu graças, apresentou a Deus. Ao dar graças, ele partiu aquele pão e diz-nos que ele, repartindo, ele deu aos discípulos, e os discípulos foram encarregados de servir a multidão. Então os discípulos pegaram das mãos de Jesus o que era 5 pães e 2 peixes. Jesus deu graças ao Pai, fez a multiplicação, aquelas 5.000 pessoas que estavam ali, aquele grande número que estava ali, eles comeram e se saciaram. Então diz aqui: repartindo pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Jesus não oferece nada no limite ou com mesquinhez. Não. Jesus oferece tudo que Jesus faz, ele faz de maneira abundante. Porque existe lugar que há uma mesquinhez tão grande e as pessoas servem e muito pouco a uns e a outros deixam com fome. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca praticou injustiça. Jesus era justo, Jesus era correto naquilo que fazia.
Então os discípulos ficaram encarregados agora não de comer o pão, mas de pegar das mãos de Jesus e levar para aquela multidão. E todos eles estavam encarregados de servir. Então eles foram servindo aquelas multidão. E o versículo 12, que é o versículo que li para a nossa reflexão, diz o seguinte: e quando estavam saciados, ou seja, comeram até não ter mais vontade de comer. Esse é o termo saciados. Eles comeram até não ter mais vontade de comer. Porque existem pessoas que comem um pedaço e quer um segundo, não tem, acabou, não tem mais, acabou. É um só para cada e olha lá. Com Jesus não é assim. Jesus multiplica com abundância. Então, quando estavam saciados, seus discípulos. Agora, veja a ordem de Jesus. Jesus é organizado, Jesus não aprova o desperdício, Jesus não gosta das pessoas que ficam esbanjando. Então, olha o que diz aqui. E quando estavam saciados, ninguém mais quer comer, todo mundo está satisfeito, ninguém mais quer um pedaço de pão, nada, não. Então agora os discípulos vão fazer o seguinte, vão recolher os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Jesus não quer que se perca nada. Sobrou? Sobrou. Ah, joga fora. Não. Sobrou? Recolhe. Jesus mandou recolher. Jesus não aprova o desperdício. Quantas vezes nós vemos as pessoas fazem as coisas, na hora da distribuição, eles distribuem de maneira regada, segura, prende para não dar, e termina sobrando alguma coisa, porque eles não foram corretos na distribuição, e como sobrou, eles jogam aquilo fora. É um desperdício. Jesus não trabalha com desperdício e nem com quem tem prazer no desperdício. Jesus trabalha com pessoas que são organizadas e cuidadosas e que trabalham dentro do propósito estabelecido pelo Senhor. Então, quando estavam saciados, disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Veja, tinham 5 pães e 2 peixes. Tinha uma multidão muito grande que estava ali com Jesus. E em meio a esta multidão que estavam com Jesus, nós encontramos que ele fez a multiplicação daqueles 5 pães e daqueles 2 peixes e deu para todos comer com abundância, até não terem mais vontade de comer. Comeram de encher a barriga, de saciar, satisfazer. Terminado, o que Jesus fez? Jesus percebeu que tinha alguma coisa sobrando. E ele manda os discípulos, vão agora, numa outra condição. Eles foram distribuindo o pão e o peixe. Agora eles teriam que ir recolhendo os pedaços que sobejaram, que sobraram, para que nada se perca. E eles então foram cada um com o seu cesto, e diz que recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. 12 cestos. O tamanho daquele cesto eu não posso precisar, mas se é um cesto, não é uma cestinha, não é um pratinho. Cesto é uma coisa maior. E diz que eles encheram 12 cestos de pedaços de pães. Recolheu, levaram de volta para Jesus. O texto não nos diz o que Jesus fez com aqueles pedaços de pão, mas Jesus não desperdiçou. Jesus não aprovou o desperdício. O desperdício é pecado. E a pessoa gastar além do necessário. E a pessoa comprar além do necessário e o que sobejar pôr a perder, jogar fora, quando há muitas pessoas que não têm o que comer, passam necessidade. E há muitos que se esbanjam.
mas eles o fazem não com o seu dinheiro, mas com o dinheiro do alheio. Não sai do bolso dele, então vamos gastar, e gasta, e gasta, e gasta. Sobrou, joga fora. Não serve para nada, joga fora. Jesus não era assim. Jesus era organizado, Jesus era cuidadoso, era previdente. Jesus viu todo aquele movimento. Jesus socorreu a necessidade daquela multidão e dos seus discípulos, que eles também estavam lá. Socorreu a todos eles, e o que sobrou ele mandou recolher. Mandou recolher. Então nós precisamos aprender isto aqui. Recolher. Por que Jesus mandou recolher? Porque Jesus não faz milagre para ser jogado fora. A ação de Jesus foi um milagre. Como de 5 pães alimenta aquela multidão e ainda sobra muitos pães. É um milagre. E este milagre não se pode pôr a perder. Então Jesus manda que eles recolham. E eles vão e recolhem aqueles pães em 12 cestos. Então veja, com Jesus nada se perde. Tudo se aproveita. Até os pedaços de pães que sobram, na mão de Jesus, eles têm utilidade. Na nossa mão, por falta de entendimento, eles não têm utilidade nenhuma. Mas nas mãos de Jesus, eles têm uma grande utilidade. Porque é nas mãos de Jesus que está o milagre. Então está aqui. Jesus orientou e ensinou aquelas pessoas a viverem de modo organizado, não colocar as coisas a perder. É a mesma coisa os dias que nós estamos vivendo. As pessoas, às vezes, pegam coisas que não precisam e depois, como não precisavam, jogam fora. É um desperdício. Tem que se aproveitar bem. Tem que produzir de maneira correta. Jesus nos dá a lição aqui de trabalhar para que nada do que fizermos ou vier à nossa mão se perca. Mas que se houver alguma sobra, que seja recolhida, porque há uma outra necessidade aparente que vai aparecer para ser suprida. Estes pães Jesus não jogou fora. Esses pães certamente foi para alguém. O evangelista não diz. E aqueles 12 cestos de pães que sobraram, Jesus foi num bairro tal e deu para os moradores. Não diz isso. Mas também não diz que Jesus jogou fora. Porque como é que Jesus ia jogar fora se ele mandou recolher para que nada se perca? Então, nessa expressão, nós vemos aqui o Jesus previdente. Recolha para que nada se perca. Não se pode perder nada. Não se pode jogar nada fora. Tem que preservar, tem que guardar, tem que estar mantido diante do Senhor. Deus abençoe, irmão Marco Antônio. Então aqui observamos com Jesus o milagre pode ser do tamanho que for. Aqui era uma multidão, mas não importa. O milagre de Jesus não foi para alcançar as 5.000 pessoas ou 4.000. Tem 2 multidões, uma de 4.000, uma de 5.000. Então, essa é uma delas. Então, nós encontramos aqui que o Senhor Jesus supriu a todos de maneira abundante. Não, você já comeu um pedaço, não pode comer 2 vezes. Não, Jesus não faz vergonha a ninguém. Jesus mandou distribuir. Jesus não falou que era um pedaço para cada pessoa. Jesus disse que era para comer até saciar. Comer até saciar. Então eles comeram e quando estavam saciados, que já não queriam mais nada, então Jesus agora disse, agora sim, agora recolha os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Você tem sido cuidadoso assim com as coisas de Deus, que Deus coloca nas suas mãos? Você faz a distribuição necessária
e o que sobra você recolhe ou você pede para jogar fora? Como é o teu procedimento? O procedimento que Jesus nos ensina é que nada se perca. Nós não podemos permitir que as coisas que são resultados do milagre de Deus se perca. Foi isso que Jesus ensinou. Sobrou? Traz. Ele vai ter outra utilidade. Não está perdido. Não vai jogar fora. Não vai jogar à terra. Não. Traga. Certamente tem alguém que vai precisar desses pães. Precisa alimentar-se. Eles vão ter utilidade. Então Jesus trabalha de maneira bem organizada. Reuniu as pessoas, mandou que assentassem em grupos, distribuiu de um por um. Quando terminou, mandou que recolhesse, trouxesse a ele e depois ele deu o destino que devia ser dado. Mas aqui o que eu aprendo é: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Então eu e você, cada um de nós, precisamos aprender que o Senhor Jesus é contra o desperdício. Quantos desperdícios têm acontecido? Nós vemos na lavoura quantas vezes a produção da lavoura, por questão de um valor financeiro, não chega a um acordo. O que é que eles fazem? Eles jogam fora. Eles jogam fora. Quantos legumes, quantas frutas, quantos caminhões de leite chega na beira de determinado lugar e abre aquilo e joga tudo fora, porque não conseguiram o valor que queriam, então põe a perder, joga fora. Quantos animais, quantas aves, às vezes eles abrem uma vala e jogam tudo lá dentro. Por quê? Porque não alcançaram o objetivo que queriam, então colocaram tudo a perder. Eram coisas boas, sadias, que davam para ser aproveitadas, mas eles optaram pelo desperdício. Pelo desperdício. E na vida cristã, na vida com Deus, no relacionamento entre irmãos, na obra das igrejas, das denominações, em alguns lugares tem acontecido muitos desperdícios. E o que Jesus ensina é que nada se perca. Nada se perca. Sobrou, recolhe. Recolheu. O que está ali já está saciado? Está. Deus vai lhe mostrar outra pessoa, outras pessoas que estão necessitadas, e com aquilo que sobrou, você vai suprir aquela necessidade. O nome do Senhor vai ser glorificado. E você vai ser honrado porque está obedecendo à orientação do Senhor. Mas a tônica para refletir hoje é que nada se perca. Que nada se perca. Que nada que venha à nossa mão seja perdido. Mas que tudo que Deus mandar através da nossa mão, que seja bem útil na sua obra. E se alguma coisa sobrar, a orientação é: recolhei. E após recolher, diga: Senhor, recolhi, aqui está. Qual é o próximo passo? Ele vai orientar. Ele tem a maneira certa de trabalhar na vida de cada um. Então, neste ponto desta multiplicação, hoje o meu ponto de reflexão foi este. Todo mundo comeu? Comeu. Está satisfeito? Tá. Sobrou? Sobrou. Então recolhe o que sobrou. Não deixa perder. Não jogue fora. Não faça do desperdício uma válvula de escape para consumir aquilo que foi resposta de um milagre. Sobrou, recolhe, para que nada se perca, porque Deus tem uma outra fonte que vai precisar ser suprida com aqueles pedaços de pães. Aqui eram pães, hoje pode ser outra coisa. Deus tem os seus caminhos, mas aqui é o princípio que nós aprendemos. É o princípio de evitar o desperdício. O desperdício. Às vezes tem uma coisa que custa um determinado valor, é útil, é bom, é necessário,
mas a pessoa diz, não, não quero esse, eu quero um negócio de marca, eu quero um negócio do outro mundo. E às vezes paga 10, 15 vezes mais do que aquele, porque não sai do bolso dele, então é um desperdício. E Jesus ensina a não fazer o desperdício. Jesus ensina a valorizar tudo quanto nos chega às mãos, fazer o melhor que podemos, sem desperdiçar, sem fazer para ostentar, mas fazer com gratidão diante de Deus e ser responsável por aquilo que chega às nossas mãos. Sobrou, recolhe, apresenta diante do Senhor. Deus abençoe, pastor Gladson Fernandes. Então aqui nós aprendemos o seguinte: evitar o desperdício. Nós não estamos em tempo de vacas gordas. Nós estamos passando o tempo das vacas magras. Mas mesmo se estivesse no tempo das vacas gordas, não era para fazer o desperdício. Seja qual for, na época da prosperidade ou na época da necessidade, que são os dias em que nós estamos atravessando, todo mundo vivendo no limite, no aperto, aí é que é para evitar mesmo o desperdício. Agora, quando tiver abundantemente, também não se deixe levar pelo desperdício. Ah, não, mas tem dinheiro, vamos gastar então. O dinheiro está aí, é para gastar mesmo. E às vezes gasta numa coisa que vai desperdiçar e depois vai jogar fora, não vai aproveitar nada e vai perder. E tudo aquilo que chega às nossas mãos, nós temos que saber como usar, porque ali está o sangue das pessoas. O suor das pessoas está identificado naquilo que elas trazem para suprir a necessidade. Então eu não posso pegar aquilo e com má fé usar o desperdício. Deus não fica satisfeito com isto. E ele certamente chamará a responsabilidade quem trabalhar com desperdício. É preciso valorizar bem o que se chega à mão e ser prudente. Sobrou? Tem a finalidade certa para utilizar. Então, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. 12 cestos cheios pela boca. Era muita coisa que sobrou. Mas Jesus disse que nada se perca. Nada se perca. Nada se perca. Então que eu e você possamos aprender esta lição de Jesus. Evitar o desperdício a todo custo. Valorizar e procurar otimizar tudo aquilo que nos chegar às mãos para que a utilidade seja a melhor possível, sem o desperdício. Para que isto seja motivo de glorificar a Deus e de Deus agradar-se de saber que nós aprendemos com Jesus a evitar o desperdício. Pensa sobre isso, reflita. Quem sabe você alguma vez já se deixou levar pelo desperdício porque as coisas estavam fáceis, tinha tudo à mão, então fez e desperdiçou, joga fora, não serve mais, joga fora. A partir de hoje, com o exemplo de Jesus, nós vamos ter que ser um pouco mais prudente. Fazer as coisas com consciência, com sabedoria e fazê-las bem. Não fazer no limite, mas fazer a ponto de que as pessoas possam se saciar, satisfazer. E depois o que sobrar, recolher, porque ele vai ter um outro destino, uma outra finalidade. Quando assim aprendemos, nós vamos saber que tudo o que Deus colocar nas nossas mãos, sempre Ele coloca em abundância. Sempre Deus coloca para sobrar. Sempre vai sobrar. Então é muito importante fazer isto. Recolher, guardar,
evitar o desperdício. Então, isto é necessário. Graças a Deus. Pastor Glass está dizendo, nunca mais na minha vida eu joguei miolo de pão fora. Certamente chegou o momento em que o miolo, a casca, tudo era o mais precioso que se desejava. Mas é assim. Agora Jesus trabalha desse jeito. Ele faz, ele multiplica com abundância, para que todos se satisfaçam. Mas ele não aceita o desperdício. Sobrou, recolhe. Não joga fora. Faça tudo com ordem e com decência. Jesus foi ordeiro, Jesus foi prudente, Jesus sempre administrou bem as coisas no seu ministério. Você nunca vai ver Jesus acusado de qualquer coisa no ministério. Seja o que for. Não, Jesus aproveitou disso aqui para um benefício pessoal e para coroar aqui um apadrinhado. Não, nada disso. As coisas de Jesus foram certas, foram corretas. E as minhas e as tuas, as nossas, também devem ser corretas. Nós precisamos trabalhar com consciência e saber o que passa nas nossas mãos não é nosso, é de Deus. Nós somos apenas um instrumento. E depois temos que recolher o que sobejar, o que sobrar, para que nada se perca e apresentar diante de Deus. Senhor, sobrou isto. Qual é a finalidade agora? Certamente Deus dará um direcionamento. Aprendamos a ser cuidadosos e evitar o desperdício. Seja no alimento, seja na roupa, seja nos bens, seja nas finanças, seja em que situação for, Deus não aprova o desperdício. As coisas devem ser usadas de maneira otimizada. Aproveitar o máximo para tirar o melhor delas e, se alguma coisa sobrar, apresentar diante do Senhor para uma outra destinação daquilo que sobrou. Que Deus possa nos ajudar e fortalecer a refletir neste ponto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.